Bom dia, alunos do WISE. Nós vamos fazer a nossa primeira videoaula de correção dos exercícios. Os exercícios dessas páginas que eu vou corrigir é sobre o quê? Sobre múltiplos e divisores dos números naturais. Antes de começar a corrigir, vamos só ter uma ideia da questão de múltiplos. O que seria múltiplo? Quando eu peço os múltiplos de 2, é bem simples. Como eu encontro os múltiplos de 2? Basta associar o múltiplo a como se fosse uma tabuadinha. Como assim? Quem são os múltiplos de 2? Seria a tabuadinha de 2. Exemplo, 0 vezes 2 é quanto? 0. 1 vezes 2 é quanto? 2. 2 vezes 2 é quanto? 4. 3 vezes 2 é quanto? 6. E assim por diante. Esses números aqui, olha, são quem? São os múltiplos de 2. Mas, professor, como é que eu posso ter uma definição certa? O que são os múltiplos de 2? São os números que são formados através da multiplicação de 2 vezes alguma coisa. Não são os múltiplos de 2? Então, se eu pegar 2 vezes alguma coisa, exemplo, vou falar 2 vezes 12. 2 vezes 12 é quanto? Dá 24. Então, 24, ele é um múltiplo de 12. Por quê? Ele é o resultado da multiplicação de 2 por um número qualquer. Ok? E como é que eu confiro, professor, se o número ele é múltiplo ou não de 2? Primeiramente, você vai pegar esse número e vai dividir por 2. Se você dividir ele por 2 e o resto der 0, esse número aqui ele é o quê? Ele é um múltiplo de 2. Ok? E também pode ser o quê? Ele é divisível também por 2. Aí nós entramos no critério de divisibilidade. Eu vou botar um exemplo aqui simples para vocês conseguirem entender melhor. Quando eu falo a questão de divisibilidade, ok? O que eu tenho que fazer? Vou dar um exemplo prático. Vamos fingir que eu tenho 6 moedas e eu quero separar elas em sacos. Quero botar elas em sacolas. Quando eu falo em divisibilidade, eu sempre penso em o quê? Em uma divisão exata. Como assim? Eu tenho uma quantidade de elementos, eu quero dividir elas igualmente, só que não pode sobrar nada, ok? Então eu tenho que pegar esses meus elementos, ver como eu posso dividir eles, só que não sobra nada. Exemplo, vou fazer a relação aqui, olha, de sacos, quantos sacos eu posso fazer, e moedas dentro desse saco. Exemplo, concorda comigo que eu posso fazer um saco, onde nesse saco tenha 6 moedas? Eu consegui pegar as 6 moedas e distribuir elas em um saco, ok? Da mesma maneira, eu posso fazer o quê? Eu posso ter 2 sacos, onde cada saco tenha 3 moedas, ok? Por quê? 2 vezes 3 dá 6. Eu dividi igualmente e não sobrou nenhuma moeda, ok? Também eu posso fazer o quê? 3 sacos com 2 moedas, então vai ser o quê? 2, 4, 6. 3 vezes 2, 6, ok? Então eu distribuí igualmente as moedas e não sobrou nada. Da mesma maneira também eu posso ter o quê? 6 sacos com uma moeda. A maneira que eu posso distribuir, que eu posso dividir igualmente esse número 6, ou qualquer número, são chamados o quê? Os divisores desse número 6. Então, quando eu falo os divisores do 6, é o quê? Como que eu posso pegar esse meu 6 e dividir ele igualmente? Eu faço o quê? Eu quero ver os números que eu vou pegar e dividir por 6 e o resto dá 0. Então, por que o 1 ele é divisor de 6? Porque eu posso pegar o 6 e dividir para 1 e vai dar o quê? Resto 0. O 2, por que ele é um divisor de 6? Eu posso pegar o 6, dividir por 2 e dar resto 0, ok? Divisores são os modos que eu posso dividir igualmente, organizar esses meus elementos, ok? Então, eu dei uma revisadinha antes do que é múltiplos e o que são divisores. Agora vamos para os exercícios. Vamos lá? Página 106. Página 106, na número 1, tá assim, olha. Considere os números que pertencem à sequência 46, 47, 48, até o 65. Então, ó, tem 46, 47, 48, 64 e 65. Tá fazendo o quê? Considerando esses números, ele quer saber o quê? Na letra A. Quais são múltiplos de 2, ok? Então lembra que eu posso associar a questão de múltiplos e divisíveis, divisores de 2? Então, como é que eu vou saber qual que são os múltiplos de 2? Vai ser aqueles números que eu vou dividir por 2 e o resto vai dar 0, ok? Os números são quais?
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 e assim por diante. No gabarito eu coloquei quais são todos eles. Na letra B, ele pede quem? Os múltiplos de 3. Quem são os múltiplos de 3? São os números que eu vou dividir por 3 e o resto vai dar 0. Quem vai ser esses números? 48, 51, 54, cadê? 57, 60 e 63. Professor, por que você parou no 63? Porque ele quer o quê? Ele quer os múltiplos de 3 entre 46 e 65, que é todos esses números aqui, de 46 até 65. Eu não posso passar, ok? E na letra C ele quer saber o quê? Que são múltiplos de 2, mas não de 3. Então ele vai ver o quê? Quais aqui são múltiplos de 2, mas não são múltiplos de 3? Aí você vai colocar. Vai ser o 46, o 50, ó, 46, o 50, 52 e assim por diante. Aí eu fiz o gabarito, ok? O que importa é vocês entenderem como é que funciona o problema. Vamos para número 2. Ah, e na letra D é o quê? Não são múltiplos de 2 e nem de 3. Então, aqueles que não forem múltiplos de 2 e 3, aqueles que vocês não colocaram nem no item A, nem no item B, você coloca todos esses números, que não é divisível nem por 2, nem por 3. Então, logo eles não são múltiplos. A número 2 está como? Ele tem um triângulo, que é 0, 3, 6, 9, e assim por diante. Tem um quadrado, 0, 4, 8, 12, e assim por diante. Aqui tem pentágono, que é 0, 5, 10, 15, e assim por diante. Tá assim, ó. Número 2. Observe a sequência de figuras e, com a ajuda de um colega, responda as questões. Aqui eu tenho um triângulo e dentro dele tem quais números? 0, 3, 6, 9. Aqui, no quadrado, 0, 4, 8, 12. No pentágono, 0, 5, 10, 15 e assim por diante. Na letra A está assim, olha. Qual é a relação entre a quantidade de lados de cada figura e os números escritos no interior delas? Perceba o que, turma? Quantos lados eu tenho no meu triângulo? Eu tenho 3 lados. Não tenho 3 lados no meu triângulo? Mas quem são esses números aqui dentro? Esses números 0, 3, 6, 9 e assim por diante são quem? São os múltiplos de 3. Lembra que eu falei lá no comecinho do vídeo que múltiplo não é meio que a tabuadinha do meu número? Qual é a tabuada de 3? 0 vezes 3, 0. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Então os números que estão aqui dentro desse triângulo são quem? São os múltiplos de 3. Aqui no meu quadrado acontece o quê? Quantos lados eu tenho quadrado? Eu tenho 4 lados. Que números estão ali dentro? 0, 4, 8, 12. Quem são esses números? São os múltiplos de 4. Lembra, você não pode associar o múltiplo à tabuadinha desse número? Quanto que é 0 vezes 4? 0 vezes 4, 0. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. E assim por diante. Mesma coisa acontece aqui no pentágono. Quantos lados eu tenho no pentágono? Eu tenho 5 lados. E quem são esses números aqui de dentro? São os múltiplos de 5. 0, 5, 10, 15. Por quê? Não é a tabuadinha? 0 vezes 5, 0. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. E assim por diante. Ok? Tranquilo, turma? Então, a letra A. É isso que eu queria que vocês conseguissem associar. A quantidade de lados, que seriam os lados aqui, e os múltiplos dessa quantidade de lados. Ok? Então, 3 lados estão aqui dentro, são os múltiplos de 3. 4 lados, múltiplos de 4. 5 lados, os múltiplos de 5. E aqui na letra B, ele está perguntando o quê? Vamos lá. O número 45 pode ser escrito no interior de quais das 3 primeiras figuras desta sequência? Então, ele quer saber o quê? Se o 45 ele é múltiplo de 3, de 4 ou de 5. A gente vai descobrir o quê? Que ele pode ficar onde? Ele pode ficar no triângulo. Por que ele pode ficar no triângulo? Porque o 45 ele é um múltiplo de 3. Por quê? Se eu pegar 45 e dividir isso para 3, eu vou ter uma divisão exata. Eu não vou ter resto nenhum. Vou ter resto igual a 0. Então, se eu consigo dividir o meu número... Aqui, olha, como é que eu vou saber se ele vai ser
múltiplo desse meu número. Eu pego esse número e divido. 45 dividido por 3. Deu o resto zero? Então esse número é múltiplo de 3. O de 4 não é, então a gente não pode desenhar o quadrado. E a gente pode desenhar qual outra figura? A gente pode desenhar o pentágono. Ó, o pentágono. Por quê? 45 também é um múltiplo de 5. Ok? Show de bola. A questão 3. Como é que é a questão 3? A professora do 6º ano organizou seus 24 alunos. Organizou seus 24 alunos em 3 fileiras com 8 alunos. Ok? E escreva outras possibilidades de organizar estes alunos em fileiras. Vamos lá, ele tem 24 alunos. Eu quero saber como que eu posso organizar isso. Concorda comigo que eu posso ter uma fileira, onde nessa fileira eu tenho quantos alunos? 24 alunos. Ok? Da mesma maneira, eu posso ter o quê? 2 fileiras, onde tenha quantos alunos? 12 alunos. Ok? 2 fileiras, ó. 12 mais 12, 24. Ok? Também eu posso ter o quê? 4 fileiras. Com quantos alunos, turma? Com 6 alunos, ok? 4 fileiras com 6 alunos. 6 mais 6 mais 6 mais 6 dá 24, ok? É a maneira de como que eu vou dividir esses alunos, como eu vou separar e organizar esses alunos, ok? Onde não sobra ninguém, tem que dividir igualmente e não sobra nenhum aluno, ok? Aqui são algumas possibilidades. Vamos para número 4. Número 4 está assim. Dos números naturais de 0 a 10, quantos são divisores de 60? Quais são eles? Lembra, de 0 até 10... Quer saber o quê? Quais são divisores de 60? Como que eu vou saber se são divisores de 60? Basta pegar esse meu 60 e dividir por esse número e acontecer o quê? O resto der 0. Quando eu falo em divisor, eu não posso usar o 0, que eu não posso ter divisão por 0, ok? Então eu posso dividir 60 por 1, que o resto vai dar 0. Posso dividir o 60 por 2, que o resto vai dar 0. Por quê? Dividindo 60 por 2 dá quanto? 30 e 30, ok? Posso dividir o 60 por 3, por 4, 5, 6 e 10. Se eu pegar o 60 e dividir por qualquer um desses números, o resto da divisão vai ser quanto? 0. Então, para esses ser divisores do 60, tem que acontecer o quê? Eu tenho que dividir 60 por esses números e o resto der 0. Ok? Número 4 está resolvida. Então, a página 106 está corrigida. Vamos para a página 107. Na página 107, tá como? Ó, observe como podemos obter os múltiplos não nulos de 3 com uma calculadora comum. Lembra que eu falei para vocês que os múltiplos é como se fosse uma tabuada? Os múltiplos 2 seria como? 0, 2, 4, 6 e assim por diante. A tabuada não funciona assim? A tabuada de 2 vai somando de 2 em 2. A tabuada de 3 vai somando de 3 em 3. Por isso que ele falou que esse processo seria como? Você ir somando 3 em 3 para fazer os múltiplos de 3. Somando de 4 em 4 para fazer os múltiplos de 4. Aqui ele está fazendo o quê? Para usar na calculadora, na letra A, ele quer o quê? Escreva uma multiplicação em que um dos fatores seja o número da ficha amarela e o produto seja o número da ficha verde correspondente. Então aqui, ó, que a ficha amarela é 23 e aqui é 138. Então acontece o quê? Ele quer saber se esse número aqui da ficha verde, se ele é o múltiplo do número que está na ficha amarela. Então como é que eu sei disso? Basta ir fazendo a tabuada. Aqui não vai começar no 23? Seria 23 vezes 1. 23. 23 vezes 2. Seria quanto? 46. E assim por diante. Você vai fazendo o quê? É botando mais 23, mais 23, mais 23, mais 23. Aí você vai ver quantas vezes você usou o 23 para chegar ao 138. Você usou quantas vezes? Você usou 6 vezes. Então tem o quê? Que 23 vezes 6 dá 138. Então como eu posso escrever o 138
com uma multiplicação desse 23 por algum número, eu tenho o quê? Que esse meu número é múltiplo de 23. Então, isso vale. Então, eu coloco sim, tem como eu escrever, e vai ser como? 23 vezes 6. Show? Na letra B, isso não pode acontecer. Por conta de quê? Ele quer o quê? 364 e aqui é 5.461. Aqui aconteceu o quê? Eu teria que fazer 364 vezes 1, que é 364. Depois, vezes 2, vou fazer, ó, 364 vezes 2, daí é 728. E você ia multiplicando, ok? Vou pegar um número grande, deixa eu falar, vezes 5. 364 vezes 8. Vai acontecer o que na letra B? Na letra B, você vai somando os 364 mais 364 mais 364, vai somando para ver se é múltiplo. Você vai ver o quê? Que não existe nenhum número que eu multiplique por 364 que chegue a 5.461. Então, esse número aqui não é o múltiplo de 364, ok? Você não precisa ficar fazendo várias multiplicações para saber se esse número é múltiplo desse. O que você poderia fazer? Você pegaria esse número e dividiria por 364. Se desse resto zero, então esse número seria o quê? Um múltiplo de 364. Então tem como fazer isso? Não. Aqui deu, porque descobrimos o quê? Que esse número era múltiplo de 23. Nesse caso, 5.461 não é múltiplo de 364. Então, não. Na letra C, está lá no nosso gabarito, que eu mandei a foto, é o mesmo caso. Você tem que ver qual que é o múltiplo. Se tem algum número que eu multiplique aquele 87 para dar 609. Lá no gabarito está escrito. A número 6 é bem tranquila, está falando assim, olha. E o que o Tiago está dizendo? Considerando dois números naturais distintos, nem sempre o maior deles tem uma maior quantidade de divisores. Você concorda com o Tiago? Justifique sua resposta dando um exemplo. Aqui, o exemplo, a gente falou o número 6 e o número 9. Vamos ver quantos divisores tem. Eu consigo pegar o meu 6, ó, os divisores de 6. Quem são os divisores de 6? Eu posso fazer o quê? Dividir o 6 igualmente por 1, por 2, por 3 e por 6. Eu não consigo dividir 6 dividido por 1, 6, resto 0. 6 dividido por 2, vai ser como? 3, dá resto 0. 6 dividido por 3, 2. 6 dividido por 6, dá 1. Então, esses são os divisores de 6. Mas quando a gente chega aqui, olha, o 9 não é maior que 6. Mas se eu pego aqui os divisores de 9, que números vão ser? 1, 3 e 9. O 9 só tem 3 divisores. Só tem esses 3 números que eu consigo dividir o 9 e o resto dá 0. Então, não adianta o número ser maior. O número ser maior não diz que ele vai ter mais divisores que um número menor. Porque 9 é maior que 6 e os números divisores é o quê? É menor do que o 6. Aqui eu tenho 3 divisores e aqui eu tenho 4 divisores. Embora o 6 seja menor, ele tem um maior número de divisores. Então, o número 6 está resolvida. Agora vamos para a página 108. Página 108. Estou sempre usando pelo termo. 108. Número 7. A número 7, turma, como é que funciona? Ali ele tem um terreno. Ó, você sabia que para construir um campo de futebol, ali tem as dimensões do terreno. Ele tem o quê? Ele tem o quê? Ele tem um terreno com as dimensões. Ele tem um comprimento de 20 metros e tem uma largura de 22 metros, ok? Então ele tem esse terreno, ele quer colocar grama nesse terreno. Só que tem 3 modelos diferentes de gramado que ele pode colocar, ok? Como é que funciona? Primeiramente, o meu terreno está em metro, a minha dimensão. Só que os meus modelos tá falando o quê? Tá dando em centímetros, ok? Então eu tenho que passar isso aqui, esse metro para centímetro, ok? Um metro tem quantos centímetros? Tem 100. Então, para passar isso aqui para centímetros, eu multiplico por 100. Isso aqui vai dar quanto? 2.200 centímetros. O meu terreno. Isso aqui de largura. Aqui, para passar para centímetros, eu multiplico também por 100. Vai dar quanto? Tá certo. Vai dar 2.000 centímetros. Essas são as dimensões. Mas, professor, como é que eu vou saber se um modelo
de gramado, se o pedacinho de grama que eu quero usar, se a quantidade do pedacinho de grama que eu quero usar, nas minhas dimensões, vai dar certo aqui nesse meu terreno. Para que isso aconteça, o comprimento que eu tenho do meu terreno, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser o quê? Divisível pelo comprimento do meu modelo. Como assim? Se eu pegar o meu modelo 1, quanto que ele tem de comprimento? Ele tem 125 centímetros de comprimento. Se eu pegar esse comprimento aqui, olha, pegar esse 2.000, que é o comprimento do terreno todo, se eu pegar 2.000 e dividir por 125, ok? Eu vou achar quanto? 16. Então eu tenho o quê? Que 2.000 ele é um múltiplo de 125. Então eu consigo dividir igualmente o meu comprimento. Então até agora eu consigo fazer isso. Agora vamos à questão da largura. Minha largura aqui é de 2.200? 2.200. Só que o meu modelo 1, qual é a largura dele? É 40 centímetros. Será que eu consigo dividir 2.200 por 40? Dividindo 2.200 por 40, eu vou achar quanto? 55, ok? Então, professor, já que eu consegui dividir igualmente o comprimento do meu terreno pelo comprimento do modelo, e eu consegui dividir também igualmente a largura do meu terreno pela largura do meu modelo, se você consegue dividir o resto dá zero, acontece o quê? Que essa medida aqui de comprimento é o múltiplo dessa medida. E a medida dessa largura é o múltiplo dessa. Se eles são múltiplos, então eu consigo colocar igualmente, organizar igualmente nesse meu espaço, sem sobrar gramado, ok? Sem sobrar pedaço nenhum, só usando esses modelos. Então, o mesmo você faz no modelo 2 e no modelo 3. Se você conseguir dividir e o resultado der um número inteiro, ok? Não der nenhum número quebrado, com vírgula, que seria o decimal, então acontece o quê? Você pode usar esse modelo de grama nesse meu terreno, ok? No gabarito dá o quê? Que no modelo 1 eu consigo, vocês percebem aqui, deu 16,55, deu números inteiros, deu para dividir certinho, o resto deu diferente, deu zero, quer dizer, perdão. No modelo 2 eu consigo dividir igualmente, e no modelo 3 eu não vou conseguir. Vocês vão perceber que numa divisão lá, a gente vai achar o quê? Um número decimal. Nós não podemos achar isso, ok? Então, o modelo 3 não tem como. A número 8 dessa página é pessoal, ok? Então vamos para a página 110. Página 110. Página 110 já está trabalhando a questão de divisibilidade, ok? Depois o conteúdo de critérios de divisibilidade, ele mostra como eu sei se o número é divisível por 2, como eu sei se o número é divisível por 3, por 4, por 5, ou por 8, ou por 10, ok? Vamos lá, vamos lembrar aqui, só para dar uma finalizada nesse vídeo, aí no próximo a gente continua corrigindo esses exercícios aqui, tudo bem? Então vamos lá, divisibilidade por 2. Divisibilidade por 2. Como eu vou saber se o número vai ser divisível por 2? O número vai ser divisível por 2 se ele for o quê? Se ele for par. Nossa, escrevi parar, meu Deus. Se ele for par, ok? Então, se o meu número for par, ou seja, terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, esse número vai ser o quê? Divisível por 2. Eu posso ser um número gigantesco, como eu vou saber que se eu vou dividir por 2, o resto vai dar 0? Só se ele for par. Exemplo, se eu pegar o número aqui, olha, 7, 3, 4, e dividir por 2. O meu 4 não é par? Se a minha unidade for um número par, esse número vai ser o quê? Divisível por 2. Então eu vou dividir por 2 e o resto vai dar 0. Ó, vai dar quanto? Vamos conferir isso. Ó, 2 vezes 3, 6. Para 7 abaixo 1, 13. 2 vezes 6 é quanto? 12. Para 13 abaixo 1, 4. 14 dividido por 2 é quanto? 7. 2 vezes 7, 14. Pronto, deu o resto 0. Então esse número é divisível por 2. Para ser divisível por 2, eu tenho que fazer o quê? Tem que ser par. Minha unidade tem que dar um número par. Ali fala divisibilidade por 3. Para ser divisível por 3, a soma tem que dar o quê? Dos algarismos. Tem que dar um múltiplo
de 3. Como assim, Tu? Como assim, professor? Não entendi. Como assim a soma dos algarismos tem que dar um múltiplo de 3? Vou pegar ali o exemplo do livro para ficar mais tranquilo para vocês. Por que eu digo que 855 ele é divisível por 3? A soma dos algarismos tem que dar um múltiplo de 3. Quem são os algarismos que estão aqui, né? 8, 5 e 5. Vamos lá, então pego 8 mais 5 mais 5. 8 mais 5 mais 5 vai dar quanto? Vai dar 18. Ok? 18 é um múltiplo de 3? Sim, por quê? 6 vezes 3 dá 18. Então, se a soma dos meus algarismos der um múltiplo de 3, então esse meu número vai ser o quê? Divisível por 3. Não importa o tamanho do número, pode ser um número gigantesco. Se eu somar todos os algarismos e der um múltiplo de 3, então esse número vai ser divisível, ok? Vamos conferir aqui? Ó, 2 vezes 3, 6. Para 8 sobra quanto? 2. Vamos lá. Quem multiplica por 3 dá 25 ou chega próximo? Vai dar 8. 8 vezes 3 é quanto? Vai dar 24. 24 para 25 sobra quanto? 1. Abaixo o 5. Quem multiplica por 3 que dá 15? 5. 5 vezes 3, 15. Resto 0. Então, para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que dar o quê? Um múltiplo de 3. 18 não é múltiplo de 3? Então, esse número vai ser divisível por 3. Então, estamos relacionando o quê? Divisibilidade e a questão de múltiplos. E aí ele está falando de divisibilidade por 4. Vamos lá. Vou dar um exemplo. Como é que eu sei se o número ele vai ser divisível por 4?